30 mil. Esse é o número de homens, mulheres e crianças que não conseguiram superar a Covid-19. São 30 mil vidas perdidas, no estado em que a morte diária convive com a multiplicação de cenas de exposição ao risco de contágio. O governo do estado disse que, se os prefeitos pedirem, vai autorizar a PM a impedir que a aglomeração nas praias se repita no feriado de 7 de setembro. A Secretaria da Saúde vai desativar o hospital de campanha de Heliópolis a partir de amanhã, depois de registrar 80% de queda na ocupação. Os poucos pacientes ainda em tratamento serão transferidos para o AME Barradas. E com o desmonte da tenda, o ambulatório vai retomar as cirurgias eletivas. A Polícia Federal mobilizou mais de 1.000 agentes para prender suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro de uma facção criminosa. No único endereço, em Santos, foram apreendidos mais de R$2 milhões e 730 mil dólares em espécie. Eleições 2020. Começaram hoje as convenções partidárias que vão definir os candidatos a prefeito e vereador. E as notícias do futebol. Depois de vencer o Corinthians no clássico de domingo, o São Paulo se distancia dos times paulistas na tabela do Campeonato Brasileiro. E agora, no SPTV. Sete e 14 agora, o SP2 desta segunda-feira, último dia do mês de agosto, começa com este número, 30.014. Este é o número de pessoas que perderam a vida para a Covid-19 em todo o estado desde o primeiro caso fatal, em março. E a gente não dá boa noite, porque esse número representa famílias em luto. E com elas, amigos, parentes, colegas de trabalho. E entre tantas vítimas, a gente mostra aqui 3 delas, como uma forma de homenagem a todos. Esse aqui é o seu Acésio Facchini, de 82 anos, escreve assim mesmo, com 2 S's. Ele nasceu em Itatiba, no interior. Foi instrutor de motorista de cargas de produtos químicos. Deixou 6 filhos, 9 netos e 7 bisnetos. Aqui no meio, a dona Amélia Guarilha Salzano, ela tinha 91 anos. Ela chegou ao Brasil em 1954, vindo da Itália com o marido Vincenzo. Era a matriarca da família que ajudava todos. Nona Amélia, como era conhecida, deixou 5 filhos, 9 netos e 8 bisnetos. E essa aqui é a Maria de Lourdes da Silva, de apenas 52 anos. A irmã contou que o quadro clínico de Maria de Lourdes piorou muito em apenas 8 horas. Ela foi enterrada no dia 10 de maio, Dia das Mães. Maria de Lourdes deixou 3 filhos. Agora nós vamos aos números atualizados pelos dados do consórcio de veículos de imprensa. E a gente começa, então, pelo número de mortes pela Covid-19 nesses 5 meses desde que a pandemia começou. Já são 30.014, como nós dissemos no começo da edição, 36 mortes registradas a mais do que ontem. Agora, o estado de São Paulo tem mais mortos do que a Espanha. Vamos agora para os casos confirmados. Já passamos de 804 mil, são 804.342 casos confirmados. 938 registrados nas últimas 24 horas. A gente lembra que nos fins de semana os registros são menores, porque os laboratórios trabalham em esquema de plantão. Vamos ver então agora a média móvel, que mostra a evolução da doença de forma mais clara. Hoje o estado de São Paulo registra uma média de 6.837 novos casos por dia. 2 semanas atrás, olha aqui, eram 10.281. Temos, portanto, uma tendência de queda do número de casos. É a primeira vez em 40 dias que a média de novos casos fica abaixo de 7 mil. Agora nós vamos à média móvel de mortes. Hoje são 216 mortes por dia. 2 semanas atrás eram 249. Há uma redução, mas dentro do limite da estabilidade. Num patamar ainda muito alto, como a gente percebe aqui, de mais de 200 mortes por dia. E com tantas mortes diárias e dezenas de milhares de infectados no estado, as cenas de praias cheias e de festas clandestinas no fim de semana causaram preocupação. Ainda mais porque tem o feriado prolongado, agora de 7 de setembro, chegando. A reportagem é de Fábio Turci. A quietude do Ibirapuera é o que prepara o Aloísio para o plantão no hospital.
O técnico em farmácia sai mais cedo de casa para ter tempo de passar no parque antes do trabalho. Em contato com a natureza, assim, a gente relaxa, né? Tira um pouco o estresse. E eu vou bem mais preparado, né, para o plantão à noite, né? Eu vou bem melhor. A quarentena no estado de São Paulo já dura mais de 5 meses. É claro que está todo mundo cansado. E esses momentos em que a gente pode sair para relaxar, se divertir, fazem um bem danado, né? Mas também podem fazer mal. E a diferença está nos limites que a gente ainda precisa respeitar. No fim de semana, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes registrou a descida de 200 mil veículos para a Baixada Santista, 60 mil a mais do que no fim de semana anterior. As praias de Santos e São Vicente ficaram cheias como se não houvesse pandemia. Foi o primeiro fim de semana em que os ambulantes tiveram autorização para vender comidas e bebidas. Mas os fregueses não podem consumir na areia. Muita gente seguiu a regra. Na areia, só a prática de esporte. Mas como manter distância segura assim? No litoral norte, os banhistas já podem montar o guarda-sol desde que respeitando o distanciamento social. Cada cidade tem uma medida. Em Ubatuba é de 6 metros. Para esse infectologista do Hospital Emílio Ribas, mesmo ao ar livre, na praia, se não for respeitado o distanciamento e o uso de máscaras, o risco é grande. O problema nesses ambientes, por exemplo, de praia, é o grande número de pessoas ocupando um espaço muito pequeno. Esse é o risco. E nesses ambientes, por exemplo, você vai comer, ninguém come de máscara, você tira a sua máscara. Está aí um instante de baixar a guarda e ficar vulnerável à infecção. As imagens feitas no litoral chamaram a atenção do governo do estado. Hoje, o governador João Dória disse que pode mandar a polícia militar para evitar novas aglomerações na praia no feriado de 7 de setembro, se os prefeitos da região fizerem a solicitação. Havendo necessidade do apoio da Polícia Militar do estado de São Paulo, desde que essa solicitação seja feita pelo prefeito local, ele será atendido. Outro desafio é evitar as festas clandestinas, como essa em um galpão fechado no Ipiranga, também no fim de semana. Teve ainda festa a céu aberto na piscina, em Guarulhos. Para o doutor Jamal, em festas e baladas com aglomeração e pessoas sem máscara, tanto faz se o local é aberto ou fechado. O risco é igual ao de um laboratório que faz pesquisas com o coronavírus. O risco é altíssimo. Então, se você estiver num lugar desse, o que você está fazendo é entrar num laboratório que manipula o vírus sem nenhuma proteção. Diante dessas imagens, é preciso reforçar que a pandemia não terminou, né? E, de acordo com os números, pelo jeito, ainda não está perto de acabar. Sobre as festas clandestinas, a Prefeitura de São Paulo disse que interditou 2 estabelecimentos neste fim de semana na região do Ipiranga. A Prefeitura de Guarulhos disse que durante a quarentena lacrou 11 estabelecimentos e multou mais de 600. Já a Prefeitura de Santos disse que vai elaborar durante a semana uma estratégia conjunta com o governo do estado para conscientizar os turistas que descerem ao litoral no feriado. A partir de amanhã, o Hospital de Campanha de Heliópolis, montado ao lado do AMI Barradas, na Zona Sul, vai deixar de receber novos doentes de Covid. Em agosto, o número de pacientes encaminhados para lá caiu 80% em relação a junho e julho. O Hospital de Campanha de Heliópolis começou a receber pacientes de Covid-19 no dia 20 de maio, com 200 leitos de enfermaria e 24 leitos de UTI. Em pouco mais de 3 meses, quase 1.000 pacientes foram atendidos. Ontem, só 28 estavam internados. A partir de amanhã, esses pacientes serão mantidos em leitos de enfermaria de suporte do AMI Barradas. A tenda vai ser desmontada na semana que vem. Com o fim do Hospital de Campanha de Heliópolis, a Secretaria Estadual da Saúde planeja retomar o funcionamento pleno do Centro Cirúrgico do AMI Barradas. O ambulatório lá é especializado em cirurgias mais complexas, na área de otorrinolaringologia, assim como as de hérnias e varizes, que são eletivas. Passamos, dessa maneira, a dobrar as cirurgias eletivas, passando de 600 para 1.200 procedimentos de baixa complexidade. Na verdade, esses 1.200 procedimentos já eram realizados antes da pandemia e vieram, logicamente, sendo reduzidos em virtude da ocorrência e da assistência para o Covid.
A Secretaria da Saúde informou que os pacientes de Covid podem ser encaminhados a outros hospitais de referência na capital, incluindo o Hospital de Campanha do Ibirapuera, que deve funcionar até o fim de setembro. Uma troca de tiros entre um ladrão e seguranças particulares terminou com a morte dos vigilantes em Guarulhos, na Grande São Paulo. A polícia já sabe que os bandidos queriam as armas e os coletes das vítimas. O dia estava começando em Guarulhos. As lojas tinham acabado de abrir. Aí aparece um rapaz no meio da rua, andando devagar. De repente, ele saca uma arma e corre em direção a um vigilante na calçada. Ele erra o primeiro tiro e começa a atirar também no outro vigilante. Na troca de tiros no meio da rua, o bandido mata um dos seguranças. Nós congelamos a imagem porque a cena é forte. O outro vigilante também é atingido por tiros e morre na calçada. O bandido, ferido no tiroteio, consegue correr até o comparsa, que estava bem perto. Logo em seguida, a câmera de segurança de uma rua próxima mostra o carro preto parando. Um dos ladrões desce, abre a porta do passageiro e abandona o amigo ferido atrás do caminhão. O motorista volta para o carro e foge, mas é preso em seguida. É Alex Júnior, que já cumpriu pena por homicídio e roubo. Localizamos 2 revólveres calibre 38. Sendo com numeração suprimida, que foi usado na execução dos vigilantes, e um outro revólver, que foi o que eles roubaram dos agentes. A polícia apreendeu as armas usadas pelo bandido. O vigilante Cícero Alves da Silva tinha 45 anos. O outro, Rangel Barbosa, tinha 39 anos. Cada um deixa 2 filhos. Os comerciantes pensavam que os bandidos queriam roubar a carga de cigarros da van que os vigilantes escoltavam. Só esse ano, a polícia registrou 55 roubos desse tipo na Grande São Paulo, 7 deles em Guarulhos. Na delegacia, um dos bandidos disse ao delegado que o alvo não era a carga de cigarros que estava dentro da van. O que eles queriam mesmo eram as armas e os coletes à prova de balas dos vigilantes. Os indivíduos foram com o ímpeto de matar, sem qualquer tipo de chance de defesa para as vítimas. Ambos vão responder pelo latrocínio, tanto o que está hospitalizado como o que está aqui conosco. O ladrão ferido é Diogo Alves da Silva, ele está internado em estado grave. A Polícia Federal cumpriu hoje em todo o Brasil mais de 600 mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma facção paulista que age dentro e fora dos presídios. Em Santos, num único endereço, os agentes encontraram mais de 2 milhões de reais e mais de 700 mil dólares, o equivalente a 3 milhões e 700 mil reais. Dinheiro que, segundo a PF, ajudava a manter a organização criminosa. A movimentação na sede da Polícia Federal, na capital, foi intensa durante toda a manhã. Além de São Paulo, os agentes foram às ruas de outros 18 estados e do Distrito Federal para cumprir mais de 400 mandados de prisão e 200 de busca e apreensão. As investigações identificaram contas bancárias de membros da organização criminosa que age dentro e fora dos presídios. Essas contas eram abastecidas com o que era arrecadado pela venda de drogas em todo o país. Parte do dinheiro ia para o chamado setor de ajuda, responsável por recompensar integrantes que cumprem pena em presídios federais. Eles recebiam essa gratificação por serem do alto escalão da organização ou por terem cumprido missões, como executar servidores públicos. Os pagamentos, segundo a Polícia Federal, eram feitos por meio de contas de terceiros, para dificultar que os investigadores rastreassem o caminho do dinheiro. Foram identificados inicialmente 220 presos dessa facção criminosa, dos quais hoje 179 ainda continuam reclusos, né? E todos as pessoas que estavam disponibilizando essas contas para que os pagamentos da facção criminosa fossem realizados. Num único endereço em Santos, foram localizados mais de 2 milhões de reais e 730 mil dólares em espécie. Ao todo, foram bloqueados cerca de 252 milhões de reais em contas ligadas à facção criminosa. É uma operação extremamente complexa, porque visa identificar quem são as interpostas pessoas a serviço do tráfico, quem são os familiares ligados aos membros da organização criminosa. Não visa somente prisões de membros da organização criminosa que já estão presos. Ela visa, acima de tudo, desarticular, desestabilizar, na verdade, quebrar
a parte financeira da organização criminosa. Os presos são investigados pelos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. As penas combinadas de cada um deles podem chegar a 28 anos de prisão. O ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a 173 anos de prisão por abusar sexualmente de pacientes, voltou hoje para a cadeia. A justiça revogou a prisão domiciliar e o ex-médico foi levado para a penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba. Abdelmaci deixou o prédio onde vivia nos Jardins, escoltado por policiais civis. O ex-médico cumpria a prisão domiciliar desde abril, por ter 76 anos, ter problemas cardíacos e ser do grupo de risco da Covid-19. Mas o Ministério Público recorreu da decisão e conseguiu que ele voltasse para a prisão. No fim da tarde, Roger Abdelmaci foi levado para o IML, para o exame obrigatório de corpo de delito. Depois foi transferido da divisão de capturas, no centro da capital, para Tremembé. Segundo os desembargadores do Tribunal de Justiça, a prisão domiciliar não se aplica no caso de Abdelmaci, condenado para cumprir a pena em regime fechado. A defesa do ex-médico não quis se manifestar. Veja a seguir, convenções partidárias definem os 3 primeiros candidatos a prefeito nas próximas eleições. E ainda os paulistas no Brasileirão. Em 10 dias, o São Paulo foi da crise à briga pelo título do campeonato. Vamos ver agora o trânsito, começando ao vivo pela marginal do Rio Pinheiros. Aqui do lado tem trânsito tranquilo em direção a Castelo Branco, também sem grandes movimentos em direção à zona sul da capital. Agora a Radial Leste, também trânsito moderado neste momento. São 7h29 e o SP2 volta já. O SP2 está de volta com o vestibular 2021 da FUVEST. Começaram hoje as inscrições para o vestibular. Vamos ver aqui no telão o calendário com as principais datas. A gente preparou uma arte aqui para acompanhar direitinho. As inscrições vão até o dia 23 de outubro no site da FUVEST. O candidato que não fez a solicitação de isenção tem de pagar a taxa de inscrição. Ali, olha, R$ 182. A primeira fase será no ano que vem, no dia 10 de janeiro, com a prova de conhecimentos gerais. A segunda fase será nos dias 21 e 22 de fevereiro. No primeiro dia, o candidato faz a prova de português e redação. E no dia 22, a prova das disciplinas específicas de acordo com o curso escolhido. A primeira chamada dos aprovados vai sair no dia 19 de março de 2021. Esse ano, por causa da pandemia, os candidatos deverão usar máscara durante o exame. Ela só deverá ser retirada para o reconhecimento facial, um sistema para identificar os inscritos. Outras informações sobre o exame estão no manual do candidato, no site da FUVEST. Foi cremado ontem no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, o corpo do educador Maurício Sherman. Sherman foi um dos pioneiros da educação no estado e ajudou a criar os cursos de educação à distância. Maurício Sherman tinha 93 anos e começou cedo na educação. Já aos 18 anos, dava aulas de matemática. Foi um dos criadores dos cursos de educação à distância, que hoje ajudam milhões de alunos no país todo. Também fundou e foi reitor do Centro Universitário Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, cidade onde morou por 40 anos. Apaixonado por inovação e tecnologia, Sherman levou para Mogi os primeiros computadores usados pelos estudantes. Em Salvador, na Bahia, implantou a informatização de museus. Atuou na Comissão Mista do Crédito Educativo do Ministério da Educação, na Associação Nacional das Universidades Particulares e no Conselho dos Reitores das Universidades Brasileiras. A luta contra o novo coronavírus o deixou 21 dias internado no Hospital Albert Einstein. Ele era um homem muito generoso, tinha muitos amigos, todo mundo gostava realmente muito dele, era uma pessoa muito querida em todo lugar que ele ia, e ele recebeu várias homenagens durante a vida dele, era muito querido. Maurício Sherman dizia que não esperava chegar tão longe e que o trabalho com a educação foi o que lhe deu garra nesta vida. Mais uma vítima da Covid. Na semana passada, a gente mostrou aqui no SP2 a queda de uma caixa d'água gigantesca em um conjunto habitacional em Diadema, na Grande São Paulo. Moradores ainda convivem com os transtornos provocados pelo acidente, que completou uma semana. Imagens do momento do acidente mostram que, por pouco, a tragédia não foi maior. Neste outro ângulo, dá para ver uma avalanche de terra e concreto. Moradores relataram que na última sexta-feira a estrutura se movimentou.
Com medo de um novo acidente, os moradores acionaram a prefeitura e a CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, que é responsável pela obra. No fim de semana, a CDHU colocou terra para conter a caixa d'água e evitar que a estrutura se mexa novamente. A CDHU disse que entregou para a Prefeitura de Diadema os documentos para emissão de um alvará necessário ao andamento na obra. A remoção só vai começar depois que a Defesa Civil liberar. Hoje à tarde, a CDHU identificou um vazamento de gás em abrigos para botijões de um dos blocos do condomínio. O consórcio Nor Brasil, responsável pela obra, já foi acionado para solucionar o problema. E vejam só, um caminhão entalou no túnel Jânio Quadros, sentido bairro, na zona sul da capital. Foi por volta das 4 da tarde. O caminhão, com excesso de altura, bateu numa das vigas da entrada do túnel. O motorista de um carro que vinha atrás do caminhão não conseguiu frear a tempo e acabou embaixo da caçamba, mas ninguém se feriu. Você vê imagens agora ao vivo do local. O túnel já foi liberado há poucos instantes e os carros conseguem prosseguir normalmente depois desse acidente impressionante aí com esse caminhão praticamente tombando, né, em cima de um carro. Agora, depois dessa imagem chocante, né, Anny Otterman, vem a previsão do tempo. Fim de semana quente, temperatura hoje um pouquinho mais amena. Já caiu, né, Alan? Boa noite para você, boa noite a todos. Mas temperatura baixa não vai durar muito tempo não, tá, gente? Olha só, ontem a máxima chegou aos 31 graus aqui na capital e hoje não passou dos 25, uma queda grande. Essa temperatura agradável continua amanhã, com mínima de 16 e máxima de 23 graus. Tem possibilidade de garoa, tanto de manhã como no fim do dia, à noite também. Agora, olha aqui o nosso ícone aqui, não tem nem sol, porque o sol amanhã realmente não vai aparecer, o tempo vai ficar bem coberto. O que está acontecendo? A frente fria passou, virou o vento e agora o vento está jogando umidade do mar aqui para o continente. Olhando esse mapa, a gente entende bem o que está acontecendo, Alan. Olha só, o vento joga umidade aqui para São Paulo, então toda essa faixa leste é onde, a faixa do litoral, é onde tem previsão de chuva que pode até ser moderada. E aqui na capital, garoa, ou seja, quanto mais a chuva vai entrando, vai perdendo força, tanto que em grande parte do estado amanhã não tem previsão de chuva e o tempo firme continua. Só solzão no final, né? Só solzão. E quando é que a garoa para e volta a esquentar, Anny? É coisa rápida, como eu falei. Na quarta-feira, a temperatura já volta a esquentar, já volta a subir, chega aos 27 graus na quarta, na quinta, 29 graus e na sexta-feira, 31. Sem nada de chuva mais em todos esses dias, tá, gente? E a madrugada se mantém na temperatura entre 15 e 16, vai ficar aí nessa faixa de 15 e 16 e ao longo da semana, então, a temperatura subindo, mas sem chuva. Obrigado, Anny. Até amanhã, gente. Boa noite. Eleições 2020. Começaram hoje as convenções partidárias que vão definir as coligações e os candidatos a prefeito e vereadores nas eleições municipais. Na capital, 3 candidatos à prefeitura já foram oficializados. Mas, ao contrário das últimas eleições, dessa vez por causa da pandemia, as convenções foram sem público e também sem festa. A convenção do PSL foi a portas fechadas para evitar aglomeração. O evento, que confirmou 83 candidatos a vereador na capital e a candidatura da deputada federal Joyce Hasselmann à prefeitura, teve a participação do senador Major Olímpio e do presidente estadual do partido. A Joyce é candidata a prefeita desde o ano passado. Ela não virou candidata a prefeita agora aos 48 do segundo tempo, na véspera da convenção. Esse processo já estava em curso, já estava sendo pavimentado, construído. Ela já está em pré-campanha, está visitando, né, todos os bairros da cidade. Durante o anúncio da candidatura, Joyce Hasselmann disse que vai priorizar, caso eleita, a tecnologia na gestão. A gente vai precisar ter muita gestão e muita tecnologia para resolver vários problemas que já estão postos na nossa frente. Não tem como você resolver o problema de saúde com a saúde do jeito que está. Vai ter que investir em tecnologia sim, vai ter que investir em telemedicina sim. O PSL ainda não definiu quem será o vice de Joyce Hasselmann na disputa à Prefeitura de São Paulo. Segundo o partido, 3 nomes são estudados para ocupar o cargo. No diretório do PSD, as lideranças do partido anunciaram a candidatura de Andréa Matarazzo à prefeitura da capital e a da deputada estadual Marta Costa como vice, numa chapa pura. Matarazzo já ocupou vários cargos nos governos federal, estadual e na prefeitura de São Paulo. Gilberto Kassab, presidente do partido, destacou o currículo do candidato. Desde que eu conheço o André, eu vejo ele se preparando. E chegou esse dia, André. Chegou o dia em que você vai mostrar
por que você precisa ser prefeito? Por que a cidade precisa que você seja prefeito? Matarazzo disse que, se eleito, pretende priorizar a geração de empregos. São Paulo era a cidade das oportunidades, do emprego e da esperança. Cadê a esperança? Onde estão as oportunidades? É isso que nós temos que trabalhar, gerar emprego e gerar esperança e futuro para os nossos jovens. Isso dá para fazer, é concreto. O partido também anunciou nesta segunda-feira os nomes de 69 candidatos a vereador na capital. 23 são mulheres. A convenção do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro foi a portas fechadas, sem a presença de jornalistas. Dou como instalada a convenção municipal do PRTB para escolha de candidatos às eleições de 2020. A sigla lançou 69 candidatos a vereador em São Paulo, sem coligação com outros partidos. Levi Fidelix será o candidato do PRTB à prefeitura. Essa é a 5ª vez que ele disputa o cargo. Jairo Glixson será o vice. E terminou agora há pouco a convenção do Democratas. A sigla anunciou 62 candidatos a vereador na capital. E não terá candidato próprio a prefeito. O DEM anunciou que vai apoiar Bruno Covas na disputa pela reeleição. Agora o futebol, da crise à briga pelo título em apenas 10 dias. Esse é o São Paulo, que venceu o clássico contra o Corinthians e chegou à 2ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. São Paulo, 30 de agosto, também conhecido como ontem, vice-líder do Brasileirão. São Paulo, 20 de agosto, clima tenso e protesto da torcida antes do empate com o Bahia no Morumbi. De lá para cá as coisas mudaram. São 3 vitórias seguidas. Resultado, a gente, somente time grande no futebol, resultado que tem que dar mesmo é no final do campeonato. A gente tem que ir construindo isso pouco a pouco. A vitória no clássico revelou o trabalho de bastidores do tricolor. O gol de Hernanes, cobrança treinada. Pegou muito forte, né? E rápido aí. Já o Corinthians ainda não conseguiu essa reação e a tranquilidade do rival. O time despencou para o 16º lugar na tabela. São 2 empates, 2 derrotas e só uma vitória. Um campeonato de muito perde e ganha, um campeonato longo, difícil. E quanto antes a gente conseguir consolidar uma sequência boa de vitórias, temos de pontuação também para poder melhorar. O Palmeiras perdeu a chance de emplacar 2 vitórias seguidas no último minuto contra o Bahia. E o projeto de subir na tabela empacou na 6ª colocação. A equipe tem que estar de cabeça erguida. Vamos ter um jogo importante em casa agora contra o Inter e nos prepararmos para esse jogo. A rodada ainda reuniu os atuais vice e o campeão do Campeonato Brasileiro, mas Santos e Flamengo na Vila Belmiro rendeu mais assunto fora do que propriamente dentro de campo. 2 gols anulados pelo VAR, impedimentos milimétricos. 2ª derrota seguida do Santos, 10º colocado. Parece aquele jargão lá do Kleber Machado. Hoje não, hoje não. Hoje sim, para nós está ao contrário. Pô, hoje sim, hoje sim. Hoje não, de novo não. Pô, tá chato, cara. Outro time paulista na disputa do Brasileirão, o Bragantino, está sem técnico. Felipe Conceição foi demitido hoje. A equipe está na zona de rebaixamento do campeonato com apenas 5 pontos conquistados em 6 partidas. Vamos agora aos comentários nas redes sociais. Começando aqui com o Diogo. Perdi meu irmão gêmeo aos 44 anos para a Covid. As pessoas respeitariam mais se soubessem a dor. Está aqui a foto do irmão do Diogo. Incrível que 6 meses depois e com 30 mil mortes da Covid, ainda há pessoas que insistem em promover e participar de festas. Lamentável, disse o Henrique. E o Luciano, um absurdo ver tanta gente nas praias sem máscara de proteção em plena crise de pandemia. E o SPTV termina aqui. As reportagens estão no Globoplay e no G1 você encontra mais informações sobre a Covid-19. O Jornal Nacional começa às 8h30. Uma boa noite para você e até amanhã.